Boa tarde a todos. Agradeço sempre, a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, reflexões, e a casa, sempre pelo convite fraterno e amoroso. A lição que nos foi proposta na tarde de hoje está no livro de Alírio Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, volume número 2. A lição número 11, da torre inacabada e da guerra. Essa parábola, ela está em Lucas, versículo 26 a 35, e ela fala sobre a renúncia consciencial. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, sua mulher e filhos, irmãs e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre os 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de temperar? Nessa presta para a terra, nem para o monturo, lança-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja interessante a sensibilidade, Porque nós estamos sempre buscando a nossa evolução espiritual. E como citado aqui na lição, qualquer pessoa que vá fazer um projeto, no caso, aqui a torre, a guerra, que são situações mais antigas, deve haver um planejamento. Por quê? Porque se não for bem sucedido, vai ser motivo de chacota, de fala dos outros. Ah, ele não acabou. Ah, ele foi incapaz. Ah, não deu certo, tá vendo? Então as pessoas ainda observam os resultados. As pessoas ainda observam a parte exterior de todo e qualquer projeto. Não sabe quanto custou para chegar àquela situação, quanto foi desenvolvido a capacidade de planejar, de executar, de verificar os riscos, de verificar aos obstáculos, Tudo isso deve ser feito. Então, trazendo para nós o nosso planejamento existencial, nossa programação reencarnatória, também houve toda essa situação de preparo. Nós, de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento, pedimos a misericórdia de Deus para que nos desse a oportunidade da reeducação. Então pedimos para reencarnar, pedimos para sermos colocados em certas sociedades, em certa época da humanidade, em certo seio familiar, porque justo ali estará todo o planejamento para a nossa evolução individual. Então, nosso planejamento, infelizmente, além de correr riscos das nossas más tendências, que muitas vezes não chegamos até o final, nós também recebemos influências do meio externo. Por isso, orai e vigiai. Por isso que ele cita, aquele que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque nessas situações nos são exigidos tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já conquistamos, tudo aquilo que nós planejamos para dar continuidade ao nosso processo de felicidade, que é a busca do reino dos céus.
Então, o nosso dever consciencial é, além de prestar atenção no nosso planejamento, sou uma boa mãe? Sou um bom pai? Sou um bom empresário? Sou um bom governante? Sou um bom líder espiritual? Eu compactuo as melhores escolhas para o caminho de bem de todos? Ou ainda eu sigo as minhas más tendências? Então, além do nosso planejamento, nós também somos convidados a perceber todas as situações que estão à nossa volta. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Será que nós, apesar de toda essa situação, ainda estamos escolhendo a porta estreita do planejamento, do sacrifício, da paciência, da boa vontade, do amor, da justiça, da caridade? Ou nós desanimamos? Ai, não era isso, nada que eu queria. Não é isso que eu espero para a minha felicidade. Eu queria tanto ser igual àquele outro. Eu desejaria tanto estar numa outra situação. Ai, como sofro. Ai, como não entendo essas circunstâncias que acontecem à minha volta. Nós ainda não entendemos que é justamente aí, a partir dessas situações, que nós somos convidados a exercer o melhor que já existe dentro de nós. Aquele exemplo da guerra, o rei tinha 10.000. Quando ele percebeu que o outro tinha 20.000, qual foi o bom senso dele? Vou pedir paz, porque senão eu vou sucumbir nessa guerra. Então é melhor eu ter a humildade de reconhecer que vou falhar nesta guerra, do que ser orgulhoso, prepotente e deixar que todos pereçam nessa situação. Nós também somos convidados diariamente. Tem situações que exigem de nós o bom entendimento. Por que eu vou discutir? Por que eu vou entrar em atrito? Por que eu vou aumentar o conflito? Se eu já sei, porque eu já tenho Jesus na minha consciência. Seja manso, seja pacífico, perdoe 70 vezes 7, ame o próximo como a ti mesmo. Nós já sabemos de tudo isso. Mas o difícil é justamente enfrentar as situações à nossa volta sem que as nossas más tendências anteriores, do orgulho, da vaidade, da prepotência, eu não vou pedir perdão, eu tenho razão. Eu não vou pedir para que estejamos em paz, eu não vou me calar, eu não vou oferecer a outra face, porque é muito orgulhoso, eu estaria me rebaixando muito perante os outros. A gente vê isso na sociedade. Quantos conflitos, quantas intolerâncias, quantas guerras de moral, de ética, quantas pessoas que ainda insistem em transgredir, insistem em criar batalhas, criar torres que só prejudica a todos, inclusive a ela mesma. Por isso o mundo está caminhando ao mundo de prova e regeneração. Porque do tempo que nós já estamos evoluindo, reencarnando, evoluindo, reencarnando, evoluindo, reencarnando, não cabe mais determinadas situações em nosso viver. Por isso que Jesus fala, carregue a sua cruz e me siga para ser o meu discípulo. Se a gente diz discípulo de Jesus, nós não podemos ser coniventes com algumas aberrações que a gente está vendo na sociedade. Mas como é que eu não posso mudar o outro? E nem vai. Ninguém muda ninguém. Mas a nossa influência, a nossa participação é justamente separando o joio do trigo. Isto me serve, isto não me serve. Isto me cabe, isto não me cabe. E muitas vezes, como diz também a lição, a gente tem que aborrecer nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos. Quantas vezes nós estamos aqui, principalmente aqueles que são trabalhadores há muito tempo, nossa, vai ficar seguindo Jesus, abandonou a família, fica mais no centro do que em casa.
Se a gente quiser te ver, tem que ir lá no centro. Quem é que não escutou isso? Mas se é um trabalho de amor, de justiça e caridade, a gente tem que aborrecer ele sim. Por quê? Com o nosso trabalho, com a nossa disciplina, com o nosso entendimento, com a nossa perseverança, com a nossa insistência, a gente consegue também influenciar a todos aqueles que estão à nossa volta. Posso ir com a senhora hoje lá no centro? Vou conhecer. Posso ir com a senhora lá na igreja? A senhora não sai da igreja, né? Citando a nossa irmã católica. Vamos apresentar Jesus, vamos conhecer Jesus. E muitas vezes nós temos que aborrecer aos outros, sim. É o sim, sim e não, não. Então nós temos que tirar de nós esse apego que nós ainda trazemos de nossas feras antigas, que ainda não dominamos. Ainda somos apegados, talvez, ao trato material, mas e o trato moral? Também damos valor? E o trato espiritual? Nós entendemos a imortalidade da alma? Que o que a gente leva é justamente essa luta incessante, é um convite incessante na busca das nossas virtudes. Para isso pedimos para reencarnar, para nos tornarmos melhores do que quando aqui chegamos. É buscar a virtude. Preciso aprender a amar, então a gente vai intensificar a virtude do amor. Preciso aprender a ter paciência, a gente vai intensificar a paciência. Preciso identificar a virtude da caridade, então a gente vai ser mais caridoso. E como a gente consegue isso? Praticando, praticando, praticando. Por quê? Porque já sabemos e já sabemos. Então essa fase de saber de Jesus, saber da programação, buscar o Evangelho, nós já entendemos, é diariamente. A nossa limpeza moral, ética e espiritual começa dentro de nós diariamente, porque o ontem já foi. Eu preciso entender que a oportunidade é agora, por isso a gratidão, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexões, por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de perdoar. Esse é o nosso planejamento, essa é a nossa estrutura para guerrearmos todo o mal que ainda existe dentro de nós. Então fazemos planejamento quando reencarnamos, mas muitas das vezes falhamos, porque somos levados, muitas vezes, por irmãos à nossa volta, que infelizmente ainda não buscam o melhor de si e procuram derrubar o melhor do outro. Fofoca, intriga, competição, vaidade, ataques, né? Hoje, fake news. O que é isso? É derrubar o trabalho do outro. Porque a gente, às vezes, não tem essa capacidade, não tem essa vontade, não tem essa fé. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Tentaram derrubar o trabalho de Jesus, achando que crucificando ia acabar o seu trabalho de amor, de justiça e de caridade. Pelo contrário, ele é o nosso exemplo, o nosso mestre até hoje. O Evangelho de Jesus nos esclarece até hoje, porque justamente nos indica o caminho que leva ao divino. E graça, no nosso caso, temos a doutrina esclarecedora que complementa. Sigamos Jesus, não só aqui, mas em toda a nossa batalha evolutiva. Há muitas moradas na casa do meu Pai, então eternamente nós vamos divulgar os nossos talentos, a nossa ascensão espiritual. Esse é o objetivo de cada um de nós. O desapego é carregar a nossa cruz para que esse jugo seja suave e o fardo seja mais leve. Nós estamos já ouvindo, né, várias situações aí popular. Aceita que dói menos.
A gente tem que aceitar as nossas responsabilidades reencarnatórias. Porque se tivermos a revolta, a gente vai para a depressão, a gente vai para o fracasso, a gente vai para o desânimo. Muitos, infelizmente, não conseguem, né? Entram em conflitos, em atrito, acabam até interrompendo a sua própria existência com a intenção de acabar o sofrimento. É pura ilusão. Nós só acabamos o nosso sofrimento quando temos as forças necessárias para passar por isso. Por isso, muitas vezes, nós enfrentamos obstáculos que nós mesmos falamos, não é possível que está acontecendo isso comigo. Não é possível, preciso rezar mais, preciso orar mais. Precisa. E principalmente agradecer, porque através dessas situações, você está compreendendo o que é o ser integral, físico, mental, espiritual, emocional. É toda uma soma de resultados. É uma consequência dos nossos esforços diários na busca do bem, na união da família, na divulgação do Evangelho de Jesus. Como é que a gente divulga o Evangelho de Jesus? Alguns saem com a Bíblia divulgando. Quantos que nos interessam às vezes pela Bíblia só de ouvir e ver um irmão divulgando? Mas a maior divulgação de Jesus são as nossas atitudes. É por isso, pelas nossas atitudes, é que nós demonstramos se somos discípulos, que ele diz aqui, buscai e achareis, pedi e obtereis, batei que abrir-vos-á. Veja, é sempre um verbo para frente. Ele não fala que eu fico esperando a vontade de Deus. Deus já nos deu o melhor, que é a possibilidade da reencarnação, a misericórdia de aliviar os nossos defeitos com uma nova oportunidade de trabalho, trabalho, trabalho. Estamos inseridos sem ninguém estar no lugar errado na hora errada. Nós estamos certos de acordo com o nosso compromisso feito com os nossos benfeitores. Com Deus, conosco mesmo. Nós pedimos, posso voltar naquele ambiente que é para mim não cair novamente naquela tentação de adulterar, de magoar, de matar, de guerrear, de portar armas, de criar guerras. A gente pede, chega aqui, perde, né, como diz a lição. Porque as nossas tendências ainda são maiores do que a nossa boa vontade de superar a nós mesmos. Nós queremos combater, arrumar o outro, consertar o outro. Nós queremos é modificar o outro. Ah, ela não serve mais aqui para o trabalho da casa, então deixa ela, né, que procure outro espaço. Ah, ele não serve mais para ser meu companheiro, minha companheira. Vamos nos separar. Ah, esse trabalho também não me dá aquilo que eu mereço. Vou procurar outro. E assim por diante. Mas a gente não presta atenção. Que muitas vezes essas situações é que nos empurra para novos valores, novas conquistas, novas buscas, sem acomodação. Porque se nós nos acomodarmos, tudo bem, é um direito nosso, livre-arbítrio nosso. Eu não quero enfrentar essa situação. Tá certo, você tem o direito. Só não pode esquecer que vai receber as consequências. Então é melhor se amar, como diz aqui, buscar a batalha, enfrentar, planejar, cumprir o planejamento. A nossa dificuldade é justamente cumprir o planejamento. Ah, estou doente, não aguento mais. Ah, perdi um ente querido, não aguento mais. Ah, perdi meus bens materiais, não aguento mais. É ao contrário. Com essas situações eu vou buscar novos caminhos, mas sempre direcionado à nossa evolução.
ao nosso conhece-te a ti mesmo. Esse é o nosso dever consciencial, porque a gente já sabe o que Jesus nos deixou. Sejam mansos, pacíficos, vinde a mim os aflitos e necessitados, que eu os aliviarei. Vinde a mim as criancinhas, no sentido de que sempre novos conteúdos, novas informações, porque a ingenuidade da criança sempre está aberta a novos conhecimentos. A gente acha que sabe tudo. Então deixa de estudar, deixa de ler um bom livro, deixa de buscar, de pesquisar, deixa de ir numa casa espírita para ouvir uma palestra. Eu estou cansada já de ouvir falar de Jesus. De novo. Jesus, de novo uma parábola, de novo, de novo, até a hora que a gente conseguir estar inserido nas nossas atitudes. Qualquer atleta, qualquer jogador muito bom de bola, ele treina todo dia. E por que nós achamos que já sabemos tudo? Eu já sei todas as obras básicas, já li todas as questões do livro dos Espíritos. Céu e inferno, então, nossa, de trás para frente. Mas a gente usa em nós? A gente tem realmente a resignação, a resiliência, a adaptação para essas experiências que todo dia nos testam? Todos os dias. Nós estávamos comentando, com a NET, é trânsito, é barulho, é obra, é agressão, é a mídia, é guerra, é problemas com a natureza, é problema de morte, é problema de golpe, é problema de roubo, é problema de guerra, é problema de doença. Olha aí o campo fértil que nós estamos recebendo para justamente passar por essas situações. Não ser conivente. Não fechar os olhos, não para ser cúmplice. Infelizmente, muitas vezes, pessoas são arrastadas só pelo prazer de dizer que faz parte da turma, sem medir as consequências. Eu sou daquela turma. E quem é da turma de Jesus? Quem é da turma de Jesus? Quem é discípulo de Jesus, como está pedindo aqui a lição? Quais são os nossos apegos? Quais são as nossas âncoras que nos prendem a esse mar de lama que ainda existe dentro de nós? Ninguém vira anjo de uma hora para outra, mas é necessário que a gente vá passo a passo melhorando, virtude por virtude, más tendências deixando para trás. Conflitos deixando para trás. Atritos sem criar, não cria título. Tá certo, a senhora tem razão. Faça uma oração. Depois, no momento oportuno, amorosamente tenta conversar. Não é assim em casa? Com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Deixa passar aquele momento. Vira, vai tomar um copo com água, faz uma oração. Não vai criar aquela batalha, porque o seu planejamento é a convivência justamente com eles. Então, por que perturbar mais ainda aquilo que nós ainda não entendemos? Eu não entendo por que ele é assim. Ele tem um gênio difícil, né? Como ela é difícil de se lidar. Tem um gênio, ninguém chega perto. Mas será que não somos nós os causadores, às vezes, desses atritos dos outros? Será que não somos nós que, achando, que é sem querer, mas é por causa das nossas má tendências, criamos esse atrito que perturba muitas vezes os outros e recebemos de volta aquilo que praticamos? É a lei de ação e de reação. Como é que nós sabemos que estamos no caminho do bem? Quando as nossas ações correspondem com as reações que nós queremos. A gente tem aquilo que merece. A gente recebe aquilo que deu. Então não adianta culpar o outro. Como diz a lição aqui, é preciso sim romper, às vezes,
Com o pai, com a mãe, com a família. É lógico, é uma parte simbólica, né? Que o nosso dever existencial e consciencial é amar a todos, principalmente nossos entes queridos no nosso lar. Mas é preciso sim que a gente tenha o bom senso de romper com certas situações que não nos acrescentam mais. Não é isso? A gente compartilha, né? Hoje está fácil compartilhar notícia. Olha o vídeo que eu recebi, corre e divulga. Olha o que ela fez, corre e compartilha. Olha o que eu recebi, olha que absurdo, a gente corre e compartilha. A gente está incentivando justamente esse mal que existe ainda na sociedade. Nós somos os responsáveis, porque nós ainda adoramos o conflito, a guerra, a maledicência. A gente adora procurar notícias. Quem será que morreu hoje? Quem será que foi preso? Quem será que matou? Quem será que a gente vai procurando? Que bom, né? Que a gente já vem numa casa espírita, a gente já vem com um trabalho de amor para buscar melhor entendimento. Mas tem muitas pessoas, não, depois eu vejo. Não, eu estou cansada, eu estou ocupada, não tenho tempo. Porque as minhas necessidades materiais, a minha guerra, o meu conflito, a minha batalha é para ter. E não em ser mais amoroso, mais fraterno, mais ouvinte, menos acusador, menos gladiador, menos advogado. A gente está sempre julgando, né, dando sentença ainda. Menos juiz. Veja a responsabilidade. Então, como diz a lição, carregue a tua cruz e me siga com a minha cruz. Jesus veio mostrar qual foi a cruz dele. A missão de justamente nos levar para o caminho que leva a Deus, nosso Pai. Já achei. É esse o propósito existencial. Ele aponta o relógio. É por isso que eu trago ele, que é para ele me ensinar o horário de ficar quieta. Mas é isso, é aprender a convivência, a respeitar. Respeitar o horário da casa. Respeitar o trabalho fraterno. Senão eu vou ficar aqui até às 5 horas, o Johnny vai dormir, a Nete vai dormir. Vocês não vão dormir com certeza, né? Mas é isso, é respeitar o outro. A nossa batalha, o nosso planejamento é em nós. É em nós. E muitas vezes à base de tristeza. Puxa, eu não queria ouvir aquilo, mas foi bom, porque a partir daquilo eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou orar e vigiar melhor meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes. Eu vou vigiar para que os meus passos, principalmente na minha casa, na sociedade, na casa que eu frequento, sejam de acordo com o benefício de todos. E se tiver algum lugar que não te cabe mais, peça licença e vá buscar outro, do que ficar criando o atrito. Uma vez a gente pode criar o atrito e ver que o resultado não foi bom. Mas a segunda, a terceira, a quarta vez, já é teimosia, já é orgulho, já é vaidade. Então que busquemos sempre a humildade de reconhecer que as nossas batalhas, além do planejamento, deve ter também consequências, resultados de amor, de justiça e de caridade. É justo que eu faça para o outro? É justo que eu recebo para o outro? Se for em amor, sim. Agora, se for para ofender, para atacar, não. É o sim, sim, não, não, que Jesus nos ensinou.
Então, que cada vez mais possamos buscar, o convite é esse, buscar as virtudes que nos vão acrescentando para dar continuidade na nossa alma imortal. Somos eternos aprendizes. Jesus já avisou, meu pai trabalha até hoje, e eu também. E a gente acha que vai tocar a harpa numa nuvem, né? Quando passar por todo o sofrimento. É engano nosso. A quem muito foi dado, muito será pedido. Mais trabalho, mais missão, mais amparo, mais socorro, mais atendimento. Isso chama-se evolução de cada um de nós. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.